vocês. Boa noite. Vocês estão conseguindo me ouvir bem, claramente aí no fundo? Eu tenho que me posicionar para cá, aqui? Pode ficar à vontade, posso para lá também. Bom, então, a palestra de hoje é uma conversa e ela surgiu de uma dúvida que eu tinha e que eu acabei buscando na psicologia e principalmente na nossa fé, o porquê que é tão diferente as recomendações médicas das recomendações da Bíblia. Totalmente diferentes, não é verdade? Só que nós temos que entender que a filosofia espírita e cristã tem fundamento. A gente sabe que isso funciona. É a razão de nós estarmos aqui. E Allan Kardec, que é o codificador, falou que um dos tripés da nossa doutrina espírita é a ciência. Então, nós buscamos na ciência explicações para a coragem do espírita, do cristão, tá bom? E nós vamos explicar um pouquinho para vocês, tá? Para trocar é aqui? Aqui. Tu vai trocando para mim? Tá. Vão no médico e vocês falam que vocês estão estressados. Estão brigando muito em casa, tem um marido ou uma esposa que estão tratando mal vocês, tem um patrão que está mal, tem alguém na família, alguém no centro que está estressando vocês. Qual que é a recomendação atual? Que os psicólogos, né? Que muitos médicos, que muitos amigos, que muitas mídias sociais orientam a gente. Devemos evitar conflitos, né? Devemos evitar as pessoas problema, né? Cancelar, excluir elas da nossa vida para a gente ter uma vida mais fluida, não é verdade? Nós temos que nos afastar dos problemas e dificuldades. Nós temos que evitar atritos e discussões. Nós temos que viver em um ambiente tranquilo e harmônico. E se alguém causa desarmonia e desequilíbrio, nós temos que nos afastar dessa pessoa, né? Principalmente pessoas difíceis, de gênio complicado. O estresse e os problemas e as pessoas, hoje em dia tem os termos, né, tóxicos, né? Narcisistas, não é? Não tem cura, sociopatas. O que a gente tem que fazer quando tem um narcisista na nossa vida? Foge, porque não tem cura. Tem narcisismo na Bíblia? Jesus olhou e falou, não, aquele é tóxico, aquele é narcisista, eu não vou falar com ele. Então tem umas coisas estranhas que nós estamos aprendendo e divulgando na nossa sociedade que não combinam com a raiz cristã dos fundamentos que nós defendemos. E nós estamos aqui, este centro e os centros aqui da região, resgatando a essência cristã. E eu vou falar para vocês um pouco disso. Tem pointer? Não. Pointer não, né? Tá. Bom, o que é o estresse? Vocês aprenderam, a década de 80, né? Eu era criança, começou o estresse. Quem viveu muito nessa época sabe que descobriram que o estresse dá problema cardíaco. Né? Sedentarismo, estresse mata. Se você está estressado, você vai morrer do coração. Cuidado que você vai morrer do coração, não é verdade? Você vai no médico, você está estressado, você vai morrer do coração se você se estressar. Então, nessa resposta ao estresse, o estresse libera adrenalina das suprarrenais e cortisol das suprarrenais. O estresse é maravilhoso, porque, por exemplo, nós somos desenvolvidos para ter essa resposta, porque se nós estamos lá na África andando e vem um leão, o que acontece? A gente fica estressado, libera uma quantidade absurda de adrenalina da suprarrenal, ela vai para o coração, acelera o coração, vai
para os músculos, aumenta a quantidade sanguínea nos músculos e a gente corre, foge, sobe numa árvore, escapa do leão. Libera cortisol, que ajuda a desinflamar todo esse processo, e a gente se libera do estresse. Então, o estresse é uma resposta natural a um estímulo nocivo e perigoso, que existe. A gente sabe que o perigo existe. Vem um ladrão querer te assaltar, tu sai correndo. Né? Vem um bicho querer te picar ou te morder, tu sai correndo. Isso é natural e existe e é biologicamente desenvolvido para nos proteger. Agora, qual que é o problema? Pode passar. E se nós tivéssemos uma sensação de perigo constante? Uma sensação de medo constante? Uma sensação de desconforto que não termina? Um medo que não acaba? Isso é o estresse crônico. O teu organismo acha que o leão está ali a todo momento. Só que ele não está. E a gente todos os dias libera cortisol e adrenalina e acelera o nosso coração e vai saturando o nosso corpo de estímulos estressantes, oxidantes e nocivos que levam à doença. Então, o estresse crônico, do jeito que a gente entenda, provoca problemas cardíacos e provoca acidentes vasculares cerebrais. Porque nós estamos a todo tempo nos defendendo, fugindo de um mal, fugindo de um perigo, tá? 90% das doenças, em média, segundo o CDC, que é o Centro Americano de Doenças, de Controle de Doenças, são causados ou complicados pelo estresse. Né? Então, para vocês verem a importância desta doença e desse padrão e dessa ansiedade crônica, né? Que aqui no Brasil a gente traduz muito como eu sou ansioso. A ansiedade crônica, o medo crônico, o pensamento obsessivo crônico que as coisas vão dar errado, as discussões, os problemas que não são resolvidos no trabalho ou em casa geram essa situação crônica que nos vão causar doenças, né? Você fica estressado, começa com falta de ar. Quem já teve uma síndrome do pânico aqui? O resto ninguém teve, ainda bem, tá? Começa a ansiedade. O toque também é um pensamento obsessivo crônico que nos leva ao encadeamento até o ponto que o nosso corpo fisiologicamente trava. Tá? A respiração começa a ficar acelerada, cansaço nos músculos, aumenta a falta de ar, aumenta a ansiedade, porque a gente percebe que o ar não está sendo suficiente, a respiração se torna mais rápida ainda, os músculos ficam mais cansados e entra num feedback positivo que causa uma síndrome do pânico, que pode levar a desmaios, desequilíbrios, perda de consciência. E a gente não precisa chegar a perder a consciência, mas muitas vezes uma conversa, uma situação estressante nos deixa ofegantes, com a cabeça confusa, às vezes com dificuldade de raciocinar por horas, por dias, não é verdade? Uma pessoa difícil que a gente tem que lidar, uma discussão, um problema no trabalho, uma briga familiar, nos leva a problemas que às vezes a gente demora horas, dias para poder quebrar o encadeamento, tá? Isso é uma síndrome do pânico provocado por estresse crônico, tá? Então, o que a gente tem que fazer? Vai no médico. Eu tenho estresse crônico, eu tenho síndrome do pânico, eu estou rodeado por pessoas tóxicas e narcisistas. Só eu que não sou. Eu sou bom, tá? Mas todo mundo ao redor é narcisista e tóxico. O que eu faço? Olha lá. Pode passar. Fugir do estresse, né? Você tem que se afastar dessas pessoas malignas que estão ao redor de você. Você é uma vítima. Você é uma vítima que caiu por graça de Deus, reencarnou aqui e está sendo atacado dessa maneira. E por essa razão você tem que fugir do estresse. Tá bom? Então, vai tirar férias,
Se o chefe é ruim, troca de empresa. Agora está na moda trocar de casamento, né? O marido é tóxico, troca. A esposa é difícil, troca, né? Amigos, troca. Se alguém no centro espírita te tratou mal, troca de centro, né? Vamos fugir dos problemas, porque os problemas causam estresse que deixam a gente doente. Essa é uma lógica que não foi vocês que desenvolveram. A sociedade em si ensinou vocês desde pequenininho a ter este comportamento, a ter essa resposta natural para lidar com os problemas. Né? Tirar umas férias, né? Que é bem legal. Ir para a praia, né? O problema é que às vezes na praia a gente tem mais estresse, né? Nas férias com a família dá mais problema. Troca de emprego, troca por um pior. Troca de marido ou de esposa e não é bem assim. E a gente vai percebendo que a gente não consegue se livrar do problema. Né? Fazer yoga, meditação, né? A gente fica vendo lá no Instagram as blogueiras visitando, fazendo as comidas gourmets nos vários lugares do mundo, né? Leves, seja feliz, se liberte, né? Os jargões atuais, que são muito bonitos, tá? Muito sedutores, principalmente para os jovens e para as jovens, tá? Mas não é assim que funciona a nossa doutrina, tá bom? A nossa doutrina, graças a Deus, é muito melhor que isso. Eu vou ensinar para vocês como é que ela funciona, tá? Bom, esse é o paradigma do estresse. Só que agora eu vou ensinar para vocês um novo paradigma, tá bom? Em primeiro lugar, eu como médico, me desculpem. Tudo o que está sendo ensinado sobre estresse, o que eu falei agora sobre estresse, está errado. O estresse e as situações difíceis da vida de vocês não vão machucar vocês. Não vão dar infarto, não vão dar pânico, não vão dar doenças em vocês, tá bom? Isto é um paradigma, é uma noção mental que faz com que a gente considere algo nocivo. E se a gente acredita em algo, a magia pega. Vocês ouviram isso já? Se a gente acredita que pega, pega. Tá? Essa moça aqui, vocês já ouviram falar do TED Talks? TED Talks são palestras gratuitas, que são gratuitas na internet, tem legendas. E essa Kelly McGonigal é uma psicóloga americana. E ela fez estudos profundos sobre o estresse. E eu assisti isso, vi isso, e com base no que ela falou, eu traduzi para a nossa fé, tá? E que tem muita força o que ela falou, tá? Ela já tem agora mais de 4 milhões, eu acho, de visualizações. Na época que eu fiz era 2 aqui, milhões, mas são milhões e milhões de visualizações nesse TED Talks dela. Pode falar. O estresse, o que ela chegou à conclusão? Que o estresse é o nosso amigo. O oposto do que a gente acredita. Essa psicóloga da Universidade de Stanford, que é uma universidade da Ivy League americana, das mais tradicionais e mais fortes que tem. Ela explica que ficamos nos últimos 30, 40 anos com o paradigma que eu falei para vocês antes. Que os problemas e as dificuldades e os estresses causam doenças na gente. Todas as manifestações do estresse são ruins, são malignas e são danosas. E essa crença não procede. E ela analisa 3 estudos realizados em grandes universidades americanas. E esses estudos mostram que como a percepção da gente influencia na doença. E como o nosso modo de pensar e agir fazem com que algo possa ser tóxico ou
benéfico. Tá bom? Bom, no primeiro estudo, a Kelly MacDonald mostrou aos estudiosos da Universidade de Wisconsin, eles descobriram que as pessoas que relataram ter muito estresse em suas vidas tiveram 43% de aumento de risco de morte por evento cardiovascular. Por exemplo, infarto, tá bom? Mas somente aqueles que acreditavam que o estresse era perigoso para a saúde. Pode passar. O que isso quer dizer? Eles fizeram um questionário e colocaram as situações estressantes e perguntaram para essas pessoas, isso que vocês estão vivendo, vocês consideram como estressante ou não? As pessoas que vivenciavam os problemas sem referir que aquilo era estressante, não tinham efeitos danosos dos problemas. Somente as pessoas que acreditavam que aquele problema podia ser tóxico para elas. Se as pessoas acreditavam, eu não vou chegar perto desse cara porque ele me faz mal. Eu estou saindo desse relacionamento porque eu fico doente com esse relacionamento. Eu estou saindo desta empresa porque eu adoeço, eu fico mal. Eu estou trocando de cidade, estou trocando de relações, estou trocando porque isso me faz mal. Se nós acreditamos que algo nos vai fazer mal, a gente coloca uma crença raiz inconsciente dentro de nós. E a qualquer contato com a pessoa, ou com a situação, ou com o local, ou com o ambiente, por mais que não seja estressante, ativa um gatilho para nós e o estresse biologicamente funciona, mesmo você não tendo nenhum problema. Aí, eu tenho um problema com meu colega. Tá lá o colega digitando no computador, tu olha para ele e acelera o coração. Ele tá lá quieto, ele nem tá olhando para você. E você já tá com o estresse ativado, esperando que ele fale alguma coisa, esperando que aconteça alguma coisa para validar a tua crença. E isso faz a gente mal. Tem uma música que diz assim, a felicidade é um estado imaginário. Um grande segredo da vida é a gente encontrar sentido nas coisas. Tem um psicólogo judeu chamado Viktor Frankl. Já ouviram falar dele? Ele escreveu um livro chamado Em Busca do Sentido. Ele sobreviveu em 3 campos de concentração, porque ele, na cabeça dele, decidiu que aquilo tinha sentido e aquilo tinha força para ele como alma experimentar. Aquilo tinha um significado filosófico e deu força, e ele conseguiu sobreviver em locais que nós duraríamos 2, 3 dias. Para vocês verem a força de uma mente que decide que aquilo não vai fazer mal. Eu vou prosperar na dificuldade. Então, esse segundo estudo, o primeiro estudo, quem acredita que a coisa vai fazer mal, faz. Eles acompanharam e estudaram isso. O segundo estudo, da Universidade de Harvard, participantes foram monitorados quando induzidos ao estresse. Inicialmente demonstraram a constrição da musculatura cardíaca, mas aqueles que foram informados que o estímulo estressante era bom para a saúde, apresentaram vasos relaxados e dilatados. Pode passar. Ou seja, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês que foi o que eles fizeram. Se você correr e fizer um pouco de exercício, como você está sedentário, isso vai fazer mal para você. Então, tu vai caminhar e tu já colocou na cabeça, não, esse exercício físico eu não estou preparado, vai me fazer mal. Quando a gente coloca na cabeça que um esforço ou um estresse físico faz mal para nós, a gente libera a adrenalina, e a adrenalina faz uma vasoconstrição das artérias cardíacas, aumentando o risco de infarto cardíaco. Quando a gente diz que um exercício é bom, vai, corre, faz exercício, se diverte, luta, vence, e aquilo vai fazer bem para você, o estímulo do exercício, o estímulo que você vai ter, vai liberar um outro neurotransmissor chamado oxitocina. Já ouviram falar? A oxitocina
Eles falam que é a molécula do abraço, do beijo, né? E ela tem o efeito oposto da adrenalina, que é vasodilatação. Então, ela causa uma vasodilatação cardíaca e uma vasoproteção. Além de dilatar os vasinhos do coração, ela recupera os vasinhos doentes, ela refaz os vasinhos, ela faz com que a circulação de sangue seja mais ativa. Para vocês verem que o mesmo estímulo pode proteger um coração ou fazer um infarto. A diferença é em como a pessoa percebe que aquele estímulo vai influir nela. Isso aí você lembra, né, quando você está meio doente, então você queira bom, feito com amor, com carinho, nós somos do abraço, né? Tudo isso vai dar um estímulo. A crença que você tem em relação a uma situação vai dar o resultado que você espera. De maneira mais simplória, os médicos falam de efeito placebo. É o beijo da mãe, né? O beijinho da mãe, o abraço, vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Tu tá numa situação super difícil aqui na tua vida, pessoal, tu vem no centro, alguém vai falar para você e fala, tá tudo bem. Vai passar. Você vai dar certo. Tudo tem um sentido. Aí você relaxa, confia, muda a tua fisiologia. Aquela frase que o médico fala que a melhora é repentina. A melhora também pode ser repentina, mas no sentido de você mudar a crença. Mudou a crença. O problema é que uma crença, para ser mudada, é um pouco difícil, tá? Mas a gente vai trabalhar isso mais para frente. Então, vamos lá, pode passar. Então, aqui, quando a pessoa está estressada e está preocupada e acha que vai ter algum problema mais grave, a circulação cerebral toda reduzida, com isquemia cerebral, com falta de circulação cerebral. Quando a gente está estressado e achando que aquilo vai fazer mal para nós, o sangue está nos músculos para a gente fugir do leão. Não está no cérebro. Por isso que é muito comum os AVCs, os acidentes isquêmicos cerebrais, os problemas cerebrais, porque a gente está sob um estresse crônico, uma falta de raciocínio, pensamento e funcionamento cerebral. Já num cérebro, aqui do ladinho de alguém que está mais relaxado, vendo aquela situação como um sentido mais profundo, está com ele bem dilatado, está vendo de uma maneira mais serena, está pensando sobre aquilo. Pode passar. Então, esse segundo estudo evidencia que quando achamos que o estresse é danoso, liberamos a adrenalina e o cortisol, né? Que provoca a vasoconstrição. E com o tempo, sim, vai aumentar a fragilidade das artérias coronarianas e cerebrais e vai levar a AVC e derrame, tá? Porém, a resposta física ao estresse mostrou que libera também a oxitocina. E esse hormônio é liberado quando estamos tendo conexões sociais, como a mãe quando amamenta, né, que vocês estavam falando agora. Abraços, beijos, carinhos, quando alguém vai te visitar e você está doente, né? Socialmente, quando você vem no centro, vem tomar um passe, vem assistir uma palestra, você está se conectando com as outras pessoas. Essa conexão social, naturalmente, o teu organismo libera a oxitocina mesmo que você não queira, tá? Por isso que a gente se sente bem em situações que a gente se tá com pessoas que a gente ama, tá em ambientes mais acolhedores, tá? E esse estudo mostrou que o estresse bem conduzido, ele não causa vasoconstrição, ele libera a oxitocina, né? Então, quando a oxitocina é liberada, ela motiva a busca por suporte social. O que isso quer dizer? Quem já teve depressão aqui? Quando a gente está deprimido, atolado de adrenalina e cortisol, o que a gente quer fazer? Se isolar. Não quer conversar com ninguém, quer ficar num quarto, quer se fechar, quer se entregar. Biologicamente, o corpo busca a morte. Quando a gente começa a buscar uma ajuda, me ajuda,
Eu preciso de ajuda, eu não estou bem. E a gente busca essa ajuda, naturalmente, a primeira conexão e as próximas a gente vai liberando oxitocina, tá? Ou seja, um abraço de alguém, uma visita de um psicólogo, de um amigo, de um colega, vem no centro tomar um passe, sente o passe, sente a mão acolhedora. Essa busca social faz com que a gente vá lá no fundo, lá na ancestralidade dos macaquinhos, porque todos nós somos seres que vieram de grupo, nós somos animais grupais, sociais, a gente não veio sozinho. Todos os nossos ancestrais vivem em grupo. E a gente sente a força e a conexão, e o nosso hormônio naturalmente precisa de gente para funcionar. Por que vocês estão aqui em grupo? Por que ninguém está em casa? E na época do Covid, das videoconferências, foi péssimo. É igual tu tá lá online ou aqui? Totalmente diferente aqui. Porque aqui vocês estão liberando oxitocina enquanto a gente está falando. Vocês estão sentindo acolhidos, entendidos. Eu estou me sentindo ouvido. Eu estou liberando oxitocina. Nós somos sociais, a gente precisa da gente para se ajudar. Tá bom? Vamos lá. O que esses estudos nos mostram? Nós temos que mudar nossa crença sobre estresse. Quando escolhemos ver a resposta ao estresse como positiva e saudável, nós criamos a biologia da coragem. Tá? Quando escolhemos conectar com os outros, mesmo sob estresse, a gente cria uma palavra poderosíssima, que o cristão é o líder que sabe como que funciona essa palavra, que é resiliência. Já ouviram falar dessa palavra? Resiliência é quando tu cai, levanta. Cai, levanta. Adoece, se cura. Fica difícil, tu volta a ficar bom. Eu falo para as minhas palestras que o cristão tem um superpoder. Sabe qual que é o nosso superpoder? No momento que a gente é convertido para o cristianismo, a gente ganha um superpoder dos céus. O poder é a resiliência. A gente cai e levanta. Cai e levanta. E cai e fica triste, mas a gente levanta e vai. Essa é o grande superpoder. A gente pode estar quebrado, errado, errando, fazendo um monte de coisa, longe da perfeição, mas a gente não para de tentar. Porque a gente sabe que nosso destino já é melhor. Nós temos um caminho, nós temos uma luz, nós temos uma estrada. E essa estrada nos leva à esperança da vida eterna. Né? Quando escolhemos ver a resposta como positiva, coragem. A coragem é a gente olhar para algo e falar assim, eu não vou ser derrubado por aquilo. Eu vou prosperar em cima da dificuldade. Né? Eu vou criar resiliência. O que os cristãos primitivos faziam no passado? Né? Eles se reuniam, assim como a gente se reunia aqui, para falar sobre a Bíblia, para falar sobre a história de Jesus, para cantar, para louvar. E as dificuldades deles eram bênçãos. Quem tem ainda esse pensamento mais próximo do cristianismo primitivo são os evangélicos, tá? Aqui. Mais ligado com o pensamento que eu estou tentando ensinar para vocês. Quando acontece um problema com o evangélico, o que ele fala? Glória a Deus, bênção ao Senhor que eu estou com esse problema, que está me fazendo me aproximar da igreja, que está me fazendo mudar, que está me fazendo parar de beber, que está me fazendo parar de mentir, parar de roubar. Quando tem um problema, é livramento, né? Quando tem alguma dificuldade maior, é um processo para a gente chegar até Deus. O pensamento do evangélico está muito ligado com a essência do pensamento cristão. E nós, espíritas, temos isso. E nós temos ainda uma vantagem, porque nós temos a consciência da imortalidade da alma, nós temos a certeza que nós fomos cuidados por Deus e que nosso destino é a perfeição. Né? Nós estamos em encarnações que são cuidadas por nossos guias espirituais, nós somos protegidos e amados. Como é que a gente se deixa cair por coisa pequena?
e dá poder de magia para o outro. A gente pega e dá poder para estranhos e desconhecidos, magia negra para eles atuarem contra nós. Nós mesmos estamos nos atacando, porque a gente acredita que os outros têm a capacidade de nos derrubar. E o que os cristãos primitivos iam quando eles iam lá para os circos romanos? Eles iam como? Cantando, sorrindo, louvando a Jesus Cristo. Glória ao nosso Senhor. Aqueles que vão viver para sempre te saúdam e glorificam. Finalmente nós vamos morrer em nome da nossa fé. Glória a Deus. Que alegria que é passar por essa dificuldade. Porque Deus confia em mim. Quando vocês têm uma doença ou uma dificuldade, glória a Deus. Deus está confiando que eu vou vencer essa doença com a minha cabeça, porque eu sei que essa doença não vai me derrubar. Ela pode mexer no meu corpo, ela pode me dificultar, mas eu vou vencer, porque aquilo não me derruba. E se um dia derrubar, nós vamos para o céu, porque nós somos uma alma imortal que não tem fim. Vocês entendem a profundidade do cristianismo? A profundidade. Sabe qual que é a palavra mais falada, escrita na Bíblia? Mais de 300 vezes? Não tenham medo. Não temam, pois o Senhor nosso Deus vos sustenta a todo o momento. E é essa força que nós temos. Essa é a magia da aliança que nós temos com o Deus. O Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o Deus de Isaac, o Deus de Moisés, o Deus de Jesus. É o mesmo Deus vivo nosso. É o mesmo que deu a força para aquelas pessoas do passado. E Ele está dando a força através de vocês. Os evangélicos falam que é o Espírito Santo. Nós falamos que são nossos guias, nossos protetores, nossos médicos espirituais, nossos ajudadores, nossos familiares. Nós temos uma multidão nos sustentando na confiança que a doença que nós temos não nos derruba. Que uma dificuldade de relacionamento é um estímulo para nós ajudar aquela alma. A gente nasce para ter problema, pessoal. A gente pede para ter o marido difícil ou a esposa difícil porque a gente quer ficar bem com aquela pessoa. Como é que a gente pode querer fugir deles agora? É enfrentando que o medo vai embora. Vocês sabem disso. Quem já enfrentou o que precisava enfrentar, sentiu que no momento que eu vou enfrentar, o medo foi embora. Eu vou conversar com aquela pessoa. No momento que tu está conversando, tu está sem medo. Eu vou buscar os meus direitos, eu vou buscar a minha fé, eu vou buscar a minha saúde. No momento que tu busca algo, o medo vai embora. E no lugar vem a coragem. E a coragem está ligada com os hormônios, biologicamente, que nos protegem, como a oxitocina. Pode passar. O estresse é perigoso se nós acreditarmos que ele é perigoso. Nós estamos num mundo de dificuldades, de expiações e provas. Como é que a gente pode ter a ingenuidade de não querer ter problemas? Porque, na verdade, nós pedimos para nascer para ter problemas. São os desafios que a gente pede. Eu quero ter paciência. Eu vou nascer com alguém que vai me exigir a paciência. Eu quero ter uma limitação física que vai fazer com que eu valorize cada dia mais a graça da vida, a graça das coisas. São temas, são escolas, são preparos que Deus dá. E Deus dá problema proporcional à alma que busca. Por isso que quem está aqui tem muito mais problema que o normal. Quem não está doente não está aqui, pessoal. Jesus já falou isso para nós. Os sãos não precisam desse evangelho. Quem está aqui são quem tem dificuldades. E é o evangelho que vai nos ensinar como olhar para o problema e transformar ele de uma montanha num pedregulhinho. E a gente vai conseguir passar por todos eles. O estresse não é o que acontece conosco. É óbvio. O que eu estou falando aqui é óbvio. Só que o óbvio é a coisa mais difícil de ser entendida nos dias de hoje.
É a nossa resposta, é o que acontece. É a resposta, a gente pode escolher. Quem falou isso é o Viktor Frankl. O que acontece comigo não mexe comigo. É como eu olho o que está acontecendo comigo, é a minha resposta emocional que faz com que aquilo seja ruim ou bom. Olha Jesus na cruz. Olha o sofrimento de Jesus na Via Crucis até a cruz. A dor daquele homem, um justo que morreu ali sendo atacado, humilhado. Olha a coragem que ele teve, mostrando para todos que aquilo tinha sentido. E naquele sentido, daquele sacrifício e do sofrimento, se transformou na religião que a gente entende como cristianismo hoje. Ele venceu a doença, ele venceu a morte, ele venceu o medo, e ele transformou aquilo em força, que até hoje a gente capta essa energia. Os cristãos primitivos que morreram em nome de Jesus, cantando felizes, nos deram força, nos deram sentido, né? Allan Kardec, que teve toda uma dificuldade absurda, estava lendo a biografia dele agora, foi atacado, foi invejado, foi tudo que vocês podem imaginar, ele lutou. E desde que ele começou a montar a doutrina, eu acho que foram 16 ou 17 anos, ele não aguentou, ele morreu jovem, ele morreu com 65 anos, sendo atacado, sendo tudo, porque ele enfrentou o que eu estou lutando tem sentido, e nesse sentido eu vou prosperar. Vocês entendem isso? Então, buscar um significado na nossa vida é melhor para a nossa saúde do que evitar o desconforto. Eu vou repetir essa frase, que essa frase é a frase principal da minha palestra, tá bom? Buscar um significado e um sentido na vida é melhor para a nossa saúde do que evitar o desconforto. Buscar um significado num relacionamento difícil é muito mais importante do que vocês terminarem o relacionamento. Buscarem um significado grandioso na doença de vocês é muito mais importante do que vocês fugirem da doença. Vocês entendem a força disso? Ou seja, os nossos problemas, eles são alavancas do nosso aprendizado. Como o próprio Emmanuel falou, Allan Kardec em suas obras básicas, Chico Xavier na literatura espírita vasta que a gente tem. Nós viemos para enfrentar os problemas, que são as provas. E nessas provas o espírito evolui e prospera e cresce. Nós estamos aqui numa escola em que nós buscamos deliberadamente ter problemas, para nós termos a inteligência e o sentimento de nos livrarmos, só que com sentido. Quando a gente busca um sentido, aquilo não tem mais importância para nós. Aquilo perde o poder. A magia negra vai embora, porque nós temos a ciência de que aquilo tem um sentido de cura, não do corpo, não dos problemas, que eles não vão embora, mas a cura espiritual, a cura mental. Isso vai dar força para vocês suportarem tudo sem adoecerem, tá bom? Viver não é esperar a tempestade passar, é aprender a dançar na chuva. Tão bonito isso, né? Então nós estamos na chuva aqui, vamos se molhar, vamos enfrentar, vamos olhar para as pessoas problema, para os trabalhos problema, para as doenças que não vão embora, para os estresses que a gente tem, financeiros, emocionais, como desafios. E se vocês olharem para aquilo como isso vai me fortificar como pessoa, isso vai me deixar mais forte como espírito, isso vai fortificar as fibras da minha alma. O coração de vocês, o cérebro de vocês vai estar protegido. Isso é biologia. Eu estou falando para vocês aqui, não é nada de cristianismo. Vocês viram que essa moça não era cristã, tá? Para vocês verem como é importante. Por isso que eu trouxe isso. Um achado psicológico
se alinhou com o nosso pensamento. Jesus fala para nós: sejam fortes e corajosos, enfrentem os perigos, se sacrifiquem pelo próximo, lutem pelo irmão de vocês, amem os vossos inimigos, abençoem aqueles que vos perseguem e caluniam, bendizem as doenças que chegam na vida de vocês, pois são todos caminhos e escola que Deus faz para nós crescermos e nos aumentarmos em consciência e graça em seu nome. Muito obrigado, tá, meus amigos? Alguma dúvida que alguém tenha, que alguém queira falar? Perguntar alguma coisa? Não? As doenças autoimunes são muito complexas, tá? O nosso corpo, ele tem o perispírito, tá? O perispírito, ele é como se fosse um molde energético e a célula, ela se duplica e ela se mantém saudável porque ela copia a energia do perispírito. Se junto com você tiver um espírito, 2 espíritos, 3 espíritos, eles não vão mexer no perispírito de vocês? E as células de vocês talvez não percebam que aquilo não é dela? E o que a célula naturalmente vai tentar fazer numa doença autoimune? Atacar. Então, o nosso perispírito, às vezes, pode estar ligado com entidades, com energias que não são self. A gente chama self da medicina, não é nossa. Também tem a ver com isso, tá? Também tem muito a ver com o que eu falei para vocês. Porque as doenças autoimunes é você reconhecer que algo pode te atacar. E o pior inimigo que nós temos é quem? Vocês sabem? Nós mesmos. Os pensamentos, né? As pessoas com doença autoimune, muitas vezes elas têm um auto-julgamento, uma autocrítica extremamente forte. Elas são pessoas muito boas, muito perfeccionistas, e se elas não encontram, às vezes, todo aquele ambiente de nutrição e amor que elas acham que elas merecem, elas se atacam. Isso é meio simplório, porque cada pessoa tem um sentido para cada doença. O simbolismo de cada doença é único para cada um. Por isso que a terapia e a medicina nunca tem que ser abandonadas, tá? E a descoberta. Mas uma coisa é certa. Se você acredita que você vai vencer, e que aquilo é importante para você vencer, e que você tem condições de vencer, e você acredita no fundo que você vai superar, né? Quem tem fé do tamanho de um grão de mostarda pode pedir para aquele monte, mude-se, e aquele monte se mudará. Por que Jesus falou isso? A fé e a confiança que vocês têm na capacidade de se curar, né? A sua fé te curou. Jesus falava isso para todos. Ele não falou, eu te curei. A cura veio externa. A sua confiança em você, a sua certeza que você ia superar essa doença, fez você superá-la. A sua crença de que tudo vai dar certo e que você vai ficar bom e que chegou da doença é o suficiente. Jesus falou isso para nós. É óbvio que para a gente ter uma crença e uma fé inabalável é muito complexo. Por isso que a gente precisa, primeiramente, da ajuda médica. E a coisa mais bonita que a gente tem no cristianismo e nas todas as religiões cristãs, nós temos um ao outro. Nós temos a fraternidade. Nós temos um para se apoiar e quando tiver mal fala, eu estou precisando de ajuda. E a gente levanta. Não é verdade? E isso é o mais bonito. Mas podemos aplicar esse raciocínio para doenças autoimunes também, tá bom? Tem muita coisa, os americanos também eles gostam de enfatizar, estudo sobre inteligência emocional. Está muito ligado a isso também, você acreditar, Deus. Autoconhecimento. O autoconhecimento,
Eu vou ser muito, eu sou muito cristão, porque eu já fui para todos esses lados e eu vi que a solidez vem da Bíblia, tá? Do nosso Deus vivo, da confiança que tem um Deus bom, que nós viemos de um Deus bom e nós voltaremos para um Deus bom. Todo bondade, todo beleza, toda força, toda justiça, está lá no Livro dos Espíritos, primeiro capítulo, a primeira coisa que o Allan Kardec fez quando ele escreveu, está lá, o que é Deus? Esse nosso Deus é invencível. Se você está do lado dele, nada te faltará. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Por onde eu andar, estará do meu lado. Eu vencerei meus inimigos. Eu estarei próspero, feliz. Nada acontecerá comigo, pois Deus é o meu Senhor. Então, os salmos, né? Os salmos da Bíblia, né? Tem as passagens da fé de Jó, né? A história de Jó. Sim, fé de Jó, fé de Davi. Davi, ia falar Davi. Moisés, Sim. saiu do Egito, ficou 40 anos no deserto. Tá onde? Que fé é essa? Então nós temos, nós somos dessa família. Noé, tem até o filme. Pelo amor de Deus. O filme de Noé, o cinema muito legal. Eu tô lendo agora a Torá, que é os 5 primeiros livros da Bíblia sobre a ótica judaica. E é a coisa mais linda que eu tô lendo, porque a visão judaica é que o Deus é um pai amoroso, que está sustentando. Nós não somos caídos, não somos amaldiçoados. Nós somos filhos amados do Altíssimo, que merecem todas as bênçãos de Deus. Vocês são os escolhidos, vocês são os abençoados de Deus. E vocês vêm aqui para espalhar a glória de Deus através da fala e das atitudes de cada um. Essa é a filosofia judaica, é essa a filosofia de Jesus e é essa a filosofia espírita que vocês têm que incorporar, reavivar esse cristianismo primitivo, transformar a gente em crente de novo, no bom sentido. O espírita fica aqui, ó, e não está aqui. E tu viu que é tudo neurotransmissor, é tudo biológico, é tudo automático. No momento que eu estou aqui conversando com vocês, eu estou liberando oxitocina. No momento que a gente está se abraçando, a gente está se curando. No momento que vocês estão dando um passe, vocês estão recebendo em primeiro lugar esse passe, porque vocês estão ligados com amor com alguém. No momento que vocês não fazem a vontade de vocês, e vocês fazem a vontade de Deus, vocês estão num canal de amor, e isso vai curar vocês em todos os sentidos, profundamente. E essa é a mensagem da biologia, essa é a mensagem da ciência, que está corroborando a nossa fé. Né?